Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimas, da disciplina de Sistemas Térmicos de Potência. Finalizamos a parte de ciclos de geração de potência e vapor, agora vamos para o ciclo de potência ciclo de geração de potência a gás, ok? Tá? Na aula de hoje nós vamos focar principalmente nos motores de combustão interna, que eles são modelados pelo ciclo Otto e pelo ciclo diesel. Na aula da próxima semana nós veremos o ciclo Brayton e as melhorias no ciclo Brayton, tá pessoal? Depois desse vídeo aqui teórico, eu vou gravar um outro vídeo mostrando a resolução de exercícios para vocês verem, tá? Então, pessoal, as aplicações principais do ciclo de potência a gás, como eu propriamente já comentei, uma delas é o motor de combustão alternativo, que tem nos nossos carros, motos e etc. Mas ele também pode ser empregado, né, no caso do ciclo Brayton aí, tanto para propulsão de turbinas, né, então para o movimento aí de aviões, submarinos, né, assim como também para a geração de potência a partir destes, né. Existem alguns países que eles geram, né, energia também por meio desse ciclo, tá? Bom, aqui nós temos, né, vocês já viram em termo 2 mais detalhadamente sobre isso e a gente vai ver mais detalhadamente os motores aí para frente. Então, na aula de hoje eu vou focar mais na parte de análise dos ciclos em si, tá, pessoal? Mas basicamente nós temos que retomar e relembrar que o ciclo Otto ele é empregado para motores de ignição por centelha. Então você precisa de uma faísca, de uma centelha para promover a combustão. É isso que nós temos aí nos motores a álcool, motor a gasolina, tá? Então nós temos a presença, né? Deixa eu pegar aqui um apontador da vela, tá? Já nos ciclo diesel, né, que são os motores de ignição por compressão, tá? Que é esse aqui da direita. O próprio combustível ele entra em compressão, ele entra em combustão por estar muito comprimido, tá? Então, nesse caso nós não temos aquela faísca promovida pela vela, tá? Aqui nós temos o que? Um sistema de injeção de combustível e é o que ocorre principalmente nos motores a diesel, tá? Bom, para analisar esse ciclo, pessoal, nós analisarmos eles, né, de uma maneira mais ideal, nós utilizamos um modelo de ciclo padrão a ar, tá? E aqui tem algumas considerações, tá? Primeiro é que nós desprezamos a presença de combustível, ou seja, nós sempre adotaremos que desde o início até o final do ciclo nós temos somente ar, tá? E além disso, por mais que a gente saiba que que constantemente ali no motor está entrando ar, entrando combustível e saindo os produtos provenientes da combustão, nesses ciclos aqui, tanto Otto como diesel, a gente considera que nós temos um ciclo fechado, tá? Então nós temos sempre o mesmo montante de ar e combustível desde o início e ele não sai ali de dentro do motor, tá? Então isso é importante da gente falar. Fora isso, nós temos também que o ar ele se comporta como gás ideal, ok? Bom, além disso, todos os processos são reversíveis, né? Então acho que vocês já devem lembrar muito dessa palavra, mas isso significa que a combustão, ou que a compressão e a expansão, elas são isoentrópicas, tá? E que além disso, nós não temos perdas aí de pressão nos processos de rejeição de calor e de fornecimento de calor, tá? Bom, além disso, nós consideramos que no lugar da combustão nós temos um processo de fornecimento de calor, tá? E que no lugar da exaustão, ou seja, daquele parte lá do ciclo, daquela etapa em que os produtos da combustão eles são esparramados para o ambiente, vamos falar assim, a gente substitui aquilo por um processo de rejeição de calor. Por quê? Porque como é um ciclo fechado,
após a combustão e a expansão, o gás ele tem que voltar às condições iniciais do ciclo, tá? Então ele está quente, ele está com uma pressão elevada em comparação às condições iniciais. Então como a gente consegue voltar para a condição inicial? Substituindo por um processo de rejeição de calor, tá? Essas aqui, pessoal, são as hipóteses do ciclo padrão ar a ar, tá? Existe também as hipóteses do ciclo padrão ar frio, tá? O que muda é que aqui, no ciclo padrão ar frio, nós temos o ar como gás perfeito, ou seja, além de ser um gás ideal, os seus calores específicos permanecem constantes. E isso, pessoal, facilita muito nos cálculos, tá? Porque a gente acaba não tendo que recorrer a tabelas termodinâmicas, tá? E é isso basicamente o que a gente vai utilizar para modelar os nossos ciclos aqui, tá? Bom, como eu mencionei, tanto na turbina quanto turbina, né? Estou falando turbina, mas tanto no processo de expansão como de compressão, nós temos processos isentrópicos, tá? E se nós considerarmos calores específicos constantes, ou seja, o modelo no qual o gás se comporta como gás perfeito, né? Nós podemos utilizar essas expressões aqui, tá? Elas vão ser bem importantes para a gente determinar as temperaturas e expressões em todos os estados durante o ciclo, tá? Lembrando que isso é válido, essas expressões aqui são válidas somente quando os calores específicos são constantes, ou seja, quando nós temos o modelo de ciclo padrão a ar frio, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Ok? Então não se esqueçam disso. Então, quando você está usando essas equações, você está admitindo isso. Se você não quer adotar o ciclo padrão ar frio, mas ciclo padrão ar, você pode utilizar essas expressõezinhas aqui que você pode utilizar, né, para consultar as tabelas termodinâmicas, tá? Se vocês forem lá no livro ali naquelas tabelas termodinâmicas aí que foram passadas para vocês, que tem nos livros, vai ter lá uma tabela das propriedades do ar em função do volume reduzido e da pressão reduzida, tá? E aí, quando você utiliza o volume reduzido e a pressão reduzida, que são esses dois aqui da direita, você consegue modelar o seu sistema como se ele estivesse operando no ciclo padrão a ar, ou seja, os calores específicos estão variando, tá? Qual que é o modelo mais próximo da realidade? Quando os calores específicos variam, tá, pessoal? Porque nós temos variações muito grandes de temperatura e pressão, tá? E isso varia um pouco, né, esses valores, tá? Mas não que vocês vão encontrar mudanças tão significativas, tá bom? Falando qualitativamente, tá, pessoal? Se estiverem se importando com a precisão dos resultados, o modelo de ciclo padrão ar frio não é muito interessante, tá? Então, só para a gente relembrar, o ciclo Otto ele descreve o motor alternativo de ignição por centelha, tá? Aqui a gente está vendo um motor 4 tempos, tá? No qual nós temos os 4 tempos, né? Ou seja, a cada tempo, a cada 180 graus, a cada meia volta. Então, do ponto morto superior ao ponto morto inferior, ou seja, do extremo superior ao extremo inferior, aqui do movimento do pistão, nós temos primeiramente a admissão, então o ar entra por aqui. Finalizando isso, a válvula de admissão se fecha e a partir daí nós começamos a compressão. E aí tanto da parte de baixo, desde quando a biela está aqui na parte de baixo, até ela atingir o extremo superior, ocorre a compressão do fluido. Quando o fluido atinge aqui o ponto morto superior, né, na verdade nós vamos ver que não é bem quando ele atinge, né, mas é próximo desse ponto aqui,
a vela solta a sua faísca e nós temos a combustão, tá? Então a combustão ela é num intervalo de tempo muito pequeno, tá, pessoal? E aí ela fornece o que? A expansão, né? Está escrito explosão, pessoal, mas seria a expansão do conjunto, né? Do cilindro, que é o que gera energia para o veículo. Desculpa, pessoal, quando ele atinge o ponto aqui inferior e passa para o ponto superior novamente, aí nós temos a expulsão dos gases, né? Que é o que nós falamos aqui anteriormente, para quem não se recorda, pela que nós substituímos pelo processo de rejeição de calor, tá? Então esse é o processo de exaustão, tá bom? Então isso aí é só para dar uma refrescada, às vezes ficar mais fácil de vocês visualizarem os ciclos, tá? Bom, esse aqui então é o ciclo Otto, tá, pessoal? Vejam que o 1, pessoal, ele é sempre o início do ciclo, tá? Então aqui nós estamos no final da admissão, você já admitiu aí a quantidade de ar que você precisava, tá? Como nós temos um ciclo fechado, a admissão basicamente ela não existe, tá? Por isso que começa daqui. Então começou daqui, após o início ali, o que nós temos primeiramente? Do 1 para o 2. A compressão, tá, pessoal? Então do 1 para o 2 nós temos a compressão, e como ele é um ciclo ideal, ela é uma compressão isentrópica, ok? Tudo bem? Do 2 para o 3, nós temos a combustão, tá? Veja que é onde está sendo injetado o calor aí no sistema. Do 3 para o 4, nós temos a expansão, então nós produzimos ali trabalho, né, potência. E do 4 para o 1 é o processo de rejeição de calor, né? Que nós substituímos ali pela... Me fugiu o nome novamente, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pela exaustão, perdão. Tá? Então, no 4 para 1 nós temos a exaustão. Então, outras características aqui, ó. Então, ó, compressão e expansão, elas são isentrópicos. Ou seja, aqui, pessoal, onde a gente consegue aplicar aquelas expressões que nós vimos aqui, ó. Essas aqui, ó, estão vendo? Então, na compressão e na combustão é onde a gente pode... Na compressão e na expansão, perdão, é onde a gente pode aplicar essas expressõezinhas, tá? Na combustão e na exaustão, nós temos um processo isocórico ou isovolumétrico. Ou seja, o volume ele é constante. Pode perceber aqui pelo diagrama P por V, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, como nós temos um ciclo fechado e não varia a quantidade de ar ali dentro, cada um dos processos aqui nós podemos descrever como se fosse um sistema. Tá? Quem não se lembra, a primeira lei do sistema era calor menos o trabalho, variação da energia, né? Aí desprezando a energia cinética potencial, nós temos a variação da energia interna, ok? Portanto, pessoal, cada um desses processos aqui, ó, o QH e o QL, ele vai ser dado pela variação de energia interna, tá? Daquele processo, tá? E a variação da energia interna, se nós tivermos um gás perfeito, ou seja, isso aqui é para o ciclo padrão a ar frio, que o Cp e o Cv é constantes, nós podemos substituir a variação da energia interna pelo quê? Pelo calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura, ok? Então é isso que está acontecendo aqui. Ou seja, para a gente
estimar, fazer uma análise termodinâmica aqui, considerando o modelo de ciclo padrão ar frio, a única coisa que nós precisamos é da temperatura em todos os pontos, ok? Então, se a gente souber a temperatura em todos os pontos aqui, nós conseguimos obter o QH, o QL, o trabalho líquido e etc. Tá? Desenvolvendo a expressão da eficiência térmica, tá, pessoal? Nós chegamos nessa expressãozinha aqui, ó. Lembrando que isso é se a gente considerar o modelo de ciclo padrão ar frio. Então veja que basicamente a eficiência ela vai depender o quê? Da razão de compressão do motor e do K. De tal forma que quanto maior a razão de compressão, maior será a nossa eficiência, porque esse termo aqui que é negativo, ele reduz, tá? Ok? Então esse gráfico aqui está mostrando isso, tá bom? Beleza. E se eu não tiver o modelo de padrão ar frio, ó, como está escrito aqui em cima no slide, eu tiver o modelo de ciclo padrão a ar, aí, pessoal, vocês vão ter que calcular a energia interna em cada um dos pontos. Como vocês podem obter a energia interna? Pelas tabelas 1.7 aí do livro de vocês, tá? E aí, basicamente, pessoal, vocês vão utilizar, no caso aqui do ciclo Otto, o volume reduzido, tá? Para a obtenção dos valores ali da tabela 1.7, tá? Caso contrário, não tem necessidade, você pode estimar a temperatura, e a temperatura ela vai ser basicamente estimada por meio dessas expressõezinhas aqui, ok? Se for o ciclo padrão ar frio. Se for ciclo padrão ar, tem que usar a tabela 1.7, ok? Bom, esse exercício nós faremos aí no próximo vídeo, tá, pessoal? Ciclo diesel, tá? Ciclo diesel, ele não precisa de ignição, então ele entra em combustão devido à alta pressão que nós temos ali após o processo de combustão, tá? O que muda do ciclo diesel para o ciclo Otto, tá? A única coisa que muda é o processo de combustão, que é o quê? Um processo de substituído aí nos ciclos que a gente comentou, ele é substituído, né, por um processo de fornecimento de calor, tá? Ou seja, esse QI aí que está no desenho de vocês. Então pode notar que o fornecimento de calor agora ele não é mais a volume constante como era no ciclo Otto, mas sim a uma pressão constante, pessoal, tá? Então esse processo ele passa a ser isobárico, ok? Os demais processos, a compressão do 1 para o 2 continua sendo isentrópica, a expansão, que é do 3 para o 4, continua sendo isentrópica, e do 4 para o 1 nós temos um processo isovolumétrico, ok? Ou isocórico, beleza? Então é só isso que muda, tá? Em termos de análise termodinâmica, pessoal, a única coisa que muda também é o processo de combustão. Porque se a gente aplicar lá a primeira lei, pessoal, ó, vamos lá, ó. Calor menos o trabalho é igual a variação da energia interna. Lá no caso anterior, pessoal, o volume era constante. Quando o volume é constante, nós não temos trabalho, tá? Nesse caso, nós não temos um volume constante. Ele é um volume o quê? Variável. Variável como? Isobaricamente. Vocês lembrarem lá de termodinâmica 1, isso aqui, para um processo isobárico, né, o trabalho isobárico, ou seja, a pressão constante, é dado pela pressão vezes a variação de volume, tá? Então, o nosso QH, ele vai ficar esses dois terminhos aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é a definição de variação de entalpia, ok? Então, o nosso QH ele não é mais calculado pela variação de energia interna,
mas sim pela variação de entalpia. E aí, se nós tivermos um gás perfeito, ou seja, o modelo de ciclo padrão a ar frio, o ΔH ele pode ser calculado pelo Cp ΔT, tá? Então veja que novamente, né, eu posso, no modelo de ciclo padrão a ar frio, analisar o meu ciclo somente sabendo as temperaturas em todos os estados. Se eu souber as temperaturas em todos os estados, está perfeito. Eu consigo resolver o meu problema, tá? Bom, pessoal, adotando o modelo de ciclo padrão ar frio, desenvolvendo a expressão, nós chegamos, né, aqui falta um parênteses aqui, nessa expressãozinha aqui, ó, deixa eu apagar o que eu escrevi, tá? Ok? Que é essa aqui, ó. O R, nós já vimos que é a razão de compressão, tá? Então é o tanto que comprime ali no processo de compressão. E esse RC é a razão de corte, tá? Essa razão de corte, pessoal, ela é dada pela razão entre o volume após o processo de combustão e o volume antes do processo de combustão. Por que isso? Né? Porque se nós notarmos aqui, ó, pessoal, ó, tá vendo? Após o processo de combustão, nós temos um volume maior do que no início, tá? E a razão entre esses volumes aí é a razão de corte. Então, se eu souber a razão de corte do meu motor e a razão de compressão, taxa de compressão, nós sabemos a eficiência, tá? Isso aqui, pessoal, utilizando o modelo de ciclo padrão ar frio, tá bom? Beleza? Tá? Acho que faltou aqui um slide, mas tudo bem. E se eu tivesse no modelo de ciclo padrão a ar? Aí, pessoal, você teria que calcular a energia interna no estado 4 e no estado 1 e a entalpia, tá? Para isso, pessoal, você utilizaria aquela mesma tabela lá que eu já falei para vocês, que é a tabela A.7, tá? Que vocês têm. Em função do volume reduzido da pressão reduzida, vocês conseguem achar todos esses caras lá, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha preparado para a aula de hoje, tá? Acho que vale só ressaltar a mais aí que esse aqui é um termo maior que 1, né? Então, o rendimento do ciclo diesel ele vai ser sempre menor que o rendimento do ciclo Otto, se você adotar a mesma taxa de compressão, tá? Só que a gente não adota a mesma taxa de compressão. Por quê? Porque no motor a diesel a gente pode aumentar muito a taxa de compressão, enquanto que no Otto isso não é conveniente, porque o combustível ele pode entrar em combustão antes da faísca, tá? Mas é isso, pessoal, que eu tinha preparado para a aula de hoje. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar os exercícios 1 e 2 para vocês.